matéria da Veja mostrou coisas que a investigação descobriu. Então, isso são coisas que foram vazadas da investigação. Quer dizer, a investigação das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro está avançando. É uma investigação do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E lembre-se, o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado. E ele não tem prerrogativa de foro. Quer dizer, ele não pode fazer igual o Flávio, que começou a levar até chegar no STF, falando, não, eu tenho foro, e aí no caso tá no STF, nas mãos do Gilmar Mendes, e aí o Bolsonaro teve que ficar amigo dos amigos do Gilmar Mendes, e tá lá o Bolsonaro com as asinhas cortadinhas, mas ele tá tentando voltar a virar fascista, vamos ver o que vai acontecer. Mas, no caso do Carlos, não tem como fazer isso. E aí, o que acontece? A investigação começou a vazar algumas coisas. Primeiro, além dos salários, foram mais de 3 milhões em bonificações. Olha só que mamata! A reportagem da Veja foi na casa de um pessoal, falou, olha, a condição de vida dessas pessoas não tem nada a ver com o salário que eles ganhavam. Por exemplo, uma assessora, ela ganhou salário médio de R$8.000 por mês enquanto trabalhou para o Carlos Bolsonaro. Só que, além desses R$8.000 por mês, ela ganhou mais de R$600 mil de bonificações. Bonificação é o quê? É isso que eu acabei de explicar, que ela era funcionária lá do Carlos Bolsonaro, funcionária. Ela mora numa favela, numa casa de tijolo, que você vê os tijolos, não tem nem reboque na casa dela, não tem nem a parede pintadinha, tijolo. Uma pessoa que ganhou 600 mil de bonificação e que ganhava 8 mil por mês. Aí o que acontece? Ela era lá funcionária fantasma do Carlos, imagina, alguém contratou ela, falou, essa mulher aqui tá ganhando 8 mil por mês. Tá, mas olha só, tem uma comissão aqui, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Pô, olha, o vereador Carlos Bolsonaro precisa de alguém para auxiliá-lo na comissão. Só que os assessores dele devem estar todos atarefados, então esse auxiliar vai ganhar, um dos assessores, vai ganhar uma bonificação extra, porque está fazendo um trabalho extra. Então, além dos 8 mil por mês, ela ganhava, assim, a média do tempo que ela ganhou, dava mais ou menos 5 a 7 mil por mês, que foi o que ela ganhou durante 11 anos como bonificações. No total deu 630 mil para uma pessoa em bonificações. Olha só, uma pessoa que mora no meio da favela, numa casa de tijolo, que não tem nem parede pintada na casa. Ganhou toda essa fortuna. Aí eu te pergunto, comenta, você acha que ela ia trabalhar? Você acha que ela sabia sequer que ela estava ganhando 8 mil reais por mês? Será que era uma rachadinha ou será que era inteirinha? Eu vou explicar o que é inteirinha. Inteirinha é o seguinte, essa investigação começou no ano passado a partir de uma matéria da Época. A matéria da Época viu que o Carlos Bolsonaro contratou vários parentes da ex-esposa do Jair Bolsonaro, não a mãe do Carlos, a outra ex-esposa dele. E aí, eles foram na casa desse pessoal perguntar, você já trabalhou para o Carlos Bolsonaro? E aí vários, primo da ex-esposa do Bolsonaro, a esposa do primo, um monte de gente falaram, não, eu não, nunca trabalhei na Câmara dos Vereadores. Não, você nunca trabalhou na Câmara dos Vereadores? Não, eu não. Aí ficou difícil. Pô, mas você trabalhava lá, você ganhava um dinheirão aqui, você não trabalhou. Quer dizer, a pessoa não sabia do esquema, porque quando a pessoa sabe do esquema, resposta é diferente, que é a mesma resposta que foi dada para o pessoal da Veja. Por que para o pessoal da Veja a resposta foi diferente? Porque quando começou a investigação, o Carlos Bolsonaro chamou todos os assessores que ele tinha demitido antes para fazer uma reunião com ele, com o advogado dele e com o chefe de gabinete dele na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Inclusive, uma matéria de uns meses atrás mostrou o registro da Câmara dos Vereadores e que eles foram todos lá. Poucos dias antes do depoimento deles, eles foram todos lá. Olha só que coisa. E aí, a investigação descobriu, isso é público, o Carlos Bolsonaro, ele demitiu 9 pessoas logo que o pai dele ganhou a eleição, logo que o Jair ganhou a eleição. E a investigação foi atrás disso, porque eles acharam isso muito suspeito. Por que você demitiu 9 pessoas assim, pá, de uma vez só? Vamos lá. E aí, eles descobriram que essas pessoas, nenhum deles jamais apareceu na Câmara dos Vereadores. E tinha gente lá trabalhando há mais de 10 anos também. Todos os indícios de que esse dinheiro ia para o Carlos. Vamos esperar porque a investigação vai andar. Vai andar. É por isso que o Bolsonaro está desesperado para mudar o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Porque se ele mudar o Procurador-Geral, ele pode tentar interferir nessas investigações. Então o Bolsonaro está em desespero e mais outro desespero mostra o fato de que o Bolsonaro colocou o general Heleno e a ABIN para tentar investigar o caso do Flávio. Eu falei isso aqui um pouquinho, mas vamos falar mais sobre isso, porque muita gente não entendeu o que aconteceu. O Bolsonaro viu no caso do Flávio Bolsonaro, foi
gerado por relatórios do COAF. Só que o relatório do COAF é o seguinte, alguém fez uma transação, a transação é suspeita, no caso Queiroz depositando 2.000 para o Flávio, transações suspeitas, isso gera um relatório do COAF. Esse relatório pode gerar uma investigação sim ou não. O que o Bolsonaro queria provar, e aí ele colocou a ABIN, que é o General Heleno, colocou o Ramagem também, o Ramagem é da ABIN, e o GSI, que é o General Heleno, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Bolsonaro falou, isso é coisa de segurança nacional. Não sei qual é a segurança nacional, porque é o filho do presidente. Então é segurança nacional. Aí eles foram tentar verificar nos arquivos da Receita, aí no Tribunal de Contas da União, em todos os órgãos públicos possíveis, eles foram se enfiar lá dentro para tentar verificar se esse relatório do COAF foi realmente gerado automaticamente a partir da transação e, graças a isso, foi feita uma investigação, ou se algum funcionário da Receita falou, peraí, deixa eu ver aqui, vou pesquisar aqui Jair Bolsonaro, nada errado. Vou pesquisar Eduardo Bolsonaro, nada errado. Vou pesquisar Flávio Bolsonaro, opa, tem relatório aqui. Vamos abrir investigação para ver? Porque aí seria crime. Aí é prevaricação, que é você fazer um ato ou deixar de fazer um ato por benefício pessoal ou porque você quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de prevaricação, é como quando o Sérgio Moro sabia que não tinha prova contra o Lula e ele mesmo assim falou pro Dallagnol, vai lá e faz a denúncia. Mas não tem prova, faz a denúncia, pô. Isso é um ato de prevaricação. Ou quando ele e o Dallagnol omitiram que eles sabiam que o processo do Lula não tinha nada a ver com a Petrobras, o que faria com que o processo do Lula saísse de Curitiba, todos os processos dele, e fossem para a Justiça de São Paulo. Aí o Moro não ficaria famoso, não seria ministro, Dallagnol não ia tentar roubar 2 bilhões da Petrobras, não ia ter nada disso. A investigação contra o Flávio começou a partir de uma investigação chamada Furna da Onça, que estava investigando rachadinhas em vários gabinetes de deputados estaduais do Rio de Janeiro. Aí no meio caiu do Flávio. Caiu o relatório do COAF de vários deputados, inclusive alguns com valores bem maiores. O que não quer dizer que caiu no relatório do COAF que a pessoa é criminosa ou não. Muitos podem, um relatório do COAF ser gerado e o cara é inocente, não fez nada de errado, simplesmente ele fez uma transação que parece suspeita, mas no fim não era nada de errado. E aí começou a do Flávio, quer dizer, não deu certo, eles foram, e todos os órgãos falaram, não encontramos nada, não teve consulta ao Flávio. No caso, o Bolsonaro tá cometendo um crime, ele está fazendo advocacia administrativa, ele está usando o cargo dele de presidente da República para fazer com que outros órgãos públicos fiquem tentando salvar o filho dele. Só que no caso do Carlos não tem como fazer isso também. Não tem, porque não foi a partir de relatório do COAF, foi a partir de uma denúncia feita pela revista Época. Então a coisa tá feia. O Bolsonaro tá em desespero. O Bolsonaro cometeu um crime desse tamanho, envolvendo vários órgãos públicos, veja bem, não é uma coisa que você fala, não, vamos fazer aqui a BIM e ninguém vai ficar sabendo. Não, você tá enchendo o saco de auditor da Receita Federal para falar, me manda relatório aqui que eu quero ver quem checou esse nome. Pô, é claro, várias pessoas vão ser envolvidas nisso, é claro que alguém vai vazar isso para mídia, inclusive com provas de podem vazar. A sorte deles é que ainda não apareceram documentos de petições, se é que a mídia já não tem isso e vai soltar depois. Quer dizer, a coisa tá feia. Isso tudo é sinal de desespero. Por quê? Porque tem coisa aí. Tá piorando a coisa pra ele. Vamos ver os próximos capítulos. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!